Pessoal, chegando. Cadê Pati? Esperando Pati entrar. Aguardando você, Pati. Já te chamei. Boa noite, gente. Pessoal chegando da Irlanda. Para você entrar. Sim, mas já incluí você aqui. Por que que não está chegando? Estou aguardando você entrar, Pati. Já te chamei. Agora, Agora vai. Tudo bom? tudo. Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando, Mar chegando ali também. O pessoal entrando para a gente conversar. Marilena, Maria Helena. Deixa eu puxar aqui para ver mais gente. Maria Luísa Gabi, Aguiar, Irlanda, Gabi, Ju. Ju conseguiu entrar. Que bom. Quem mais está aqui? Adriana, Patrícia, a outra Patrícia. oi, Maria Helena. Podemos começar então, né, Pati? Devagarzinho, vamos retomando um pouquinho. Betinha, Isso. Vou começando, fazendo uma ponte do nosso último encontro, que vai dando tempo das pessoas irem chegando para a gente começar, de fato, o nosso assunto de hoje. Então, nós vamos continuar falando de Urano, como falamos da outra vez, só que hoje o tema é saindo da zona de conforto, tá? Então, primeiro retomando do que nós falamos da última vez, quem é Urano? Urano é aquele planeta, ele tem um ciclo de 84 anos, então a última vez que ele esteve em Touro foi mais ou menos há 84 anos atrás, e esse ciclo pode ser dividido, né, em metade, um quarto, enfim, para a gente ver as mudanças na vida, mas o que é mais interessante, que eu gosto de trazer das manifestações de Urano, é que ele entra na nossa vida realmente para bagunçar. O Urano rege o signo de Aquário e a função de Urano é transformar, é tirar a gente da zona de conforto, é trazer novas experiências, é a oportunidade de um novo caminho. Só que ele não vem perguntando se você quer, ele se manifesta de maneira radical, inesperada, você tem que sair atrás correndo com as mudanças. Mas o interessante é que essa manifestação ela pode se dar pela dor ou pelo amor, tá? Então, você pode ter uma cobrança de mudanças radicais na sua vida e que você sofra muito com aquilo, ou que tenha que lutar por um monte de coisas que estão desabando à sua volta. E você pode simplesmente sair pela criatividade, sair pela novidade, pela arte, pelo amor, pela beleza. Então, tem um lado das fúrias e tem um lado de Vênus ou de Afrodite, que estão implícitos nessa mesma manifestação de Urano. Então, o interessante, quando a gente estiver olhando hoje as casas, é entender que ele rompe tradições, que ele acaba com aquilo que é antigo, que ele quer o novo. Urano é aquele que quebra preconceitos. Com Urano, você nunca pode dizer, eu jamais farei isso, eu nunca faria aquilo, eu nunca me relacionaria com uma pessoa de tal ou qual jeito, porque Urano vem e diz, e joga você naquela situação que você jurou de pé junto que jamais estaria. Então, a questão é como sair dessa situação de uma maneira que seja boa. Porque nenhum planeta fica lá em cima controlando a gente ou dizendo que deve ser bom ou deve ser ruim. O bom ou ruim, mesmo que externamente venha como coisa difícil, mas essa vivência do bom e do ruim é uma coisa muito nossa.
É uma coisa muito pessoal, e é isso que a gente quer meio que passar para vocês nesse momento. Então, uma coisa interessante de Urano é que ele também está relacionado com esse gozar a vida. É o único planeta que não traz culpa. Então, tem essa vertente também de trazer mudanças ou oportunidade de quebrar padrões, de novas experiências, que você não precisa ficar na culpa. Então, de uma certa forma, ele está associado também ao prazer de fazer algo que te dá liberdade, que te dá independência. Claro que ele tem a manifestação dele com fúrias também, quebrando coisas, trazendo acontecimentos repentinos inesperados, ele nunca avisa que está chegando. E sem Urano nós não estaríamos aqui hoje, porque Urano tem a ver com tudo quanto é tecnologia, tecnologia de ponta, coisas eletrônicas, elétricas, e graças a Urano nós estamos podendo estar aqui, mesmo nesse confinamento por conta do coronavírus. Então, imagine Urano, que é esse doido, esse louco, que rege Aquário, que quer chegar no futuro com pressa, transitando ou passando no signo de Touro, onde ele vai ficar até 2026. Ora, Touro é plácido. Touro deixa as mudanças para depois de amanhã, de preferência, depois de amanhã muda de novo. Touro é acomodado. Então, a combinação de Urano passando por esse signo, Touro representa dinheiro, estabilidade, conforto. Já viram, Urano em Touro é um momento de quebrar padrões, seu dinheiro está instável, o trabalho está instável, tudo que você pensou que era estável está caindo por terra nesse momento, e Touro é o signo de terra. Instabilidade financeira, mudança na produção de alimentos, coisas que nós falamos já no último encontro, não vou me deter aqui, para a gente ganhar tempo nas casas. Mas eu queria só trazer um exemplo desse Urano em Touro nesse momento, que eu estava ouvindo outro dia, sobre a comunidade de Paraisópolis, porque nesse momento de pandemia, todos os grupos, Urano representa grupos, tribos, associações, ajuntamentos, comunidades. Então, todos os grupos e todas as tribos estão se organizando de alguma forma. E a comunidade de Paraisópolis tem mais ou menos 100 mil pessoas. Eu achei interessantíssimo que o grupo, alguém lá, eu não sei quem foi que se destacou, mas eles montaram com 420 moradores, que eles transformaram esses 420 moradores em presidentes de rua. Então, cada um desses 420 moradores cuida de mais ou menos 50 casas, para ver se tem alguém doente, para ver se leva para o hospital. Mobilizaram 3 ambulâncias que estão lá meio que à disposição da comunidade, atuando. A disposição parece que está parada, não está parada não, gente, porque tem gente doente, tem gente sendo hospitalizada a despeito de notícias contraditórias, tá? Então, assim, eles se mobilizaram enquanto grupo, e aí sabe quem está doente, quem leva não sei o quê, mobilizam com o alimento. Então, isso é um chamado comunitário que é Urano também. Né? Nós podemos viver em tribos e nós podemos conviver com o igual e com o diferente, sem ter que mudar o diferente, sem ter que impor a sua verdade e sem se transformar também naquilo que está confortável para você. Pati, complemente aí para a gente começar as casas. Então, primeiro dar boa noite aqui a Mariana, que eu vi que está aí, a Beta, saudade danada do nosso grupo, a Gil, a Yara, a Betina, obrigada por estar aqui escutando, né? E eu queria lembrar, assim, que quando você fala que é Urano em Touro, a casa de Touro, né, é uma casa que muitas vezes a coisa está funcionando. Né? Aquela área é uma área que funciona. Né? Você ganha, como a gente fechou a live anterior, né? Onde está a sua vaquinha de presépio? Não é que é uma área onde exatamente o que é o delicado desse momento é que essa é uma área que não necessariamente as coisas não estão funcionando. Só que a pergunta que o Urano vai fazer agora não tem a ver com funcionar. Você pode ser uma área que funcione, que você esteja se relacionando, o que você esteja trabalhando e o seu dinheiro esteja entrando. Mas a pergunta que o Urano vai fazer é: você tem prazer naquilo que você faz? Né? A aliança de Urano, ela tem a ver com o prazer, né? Isso que Gisele está falando, com o sentido que aquilo tem
para a sua vida. Então, é uma ampliação de consciência. Então, vocês vão ver, quando a gente for falando, que é uma área que vocês já devem estar sentindo, a depender do grau, que isso é uma coisa importante, né? O grau que Urano está nesse momento é 5 graus. Então, isso vai depender no seu mapa, se ele já entrou naquela área ou se ele não entrou naquela área, né? Mas vai dando aquele comichão, vai dando aquela necessidade de mudança e muitas vezes num lugar onde as coisas estão funcionando, né? E aí, fazer o quê? Né? Ele lembrem, a 8ª superior de Mercúrio. Então, o que ele pede é um novo entendimento para aquela área. É trazer, eu diria assim, outras facetas de touro. Então, ok que você funciona, ok que está tudo bem ali, mas como naquele mito do touro Ferdinando, é uma história infantil, não sei se vocês conhecem, mas é um tourinho que está ali, todo dia ele acorda, todo dia ele vai trabalhar, ele fica cheirando a florzinha. Ok, aquilo ali é legal, mas acontece que quando o Urano chega, você não fica só cheirando florzinha. Você vai cheirar florzinha, você vai querer ir para um lado, você vai querer ir para o outro, né? O Urano traz gestos mais dramáticos, né? E gestos grandes. E a outra coisa é que a área onde o Urano vai trazer sempre uma ruptura, né? Como Gisele disse, essa ruptura pode vir através da dor, né? De uma coisa mais agressiva e violenta, ou ela pode vir através do amor, ou através de muita criatividade ali, de como se readaptar naquele momento que você foi catapultado. E a última coisa é que Urano liberta a gente de padrões antigos na nossa vida. Para mim, é a característica mais fantástica de Urano, né? Porque você nunca mais será o mesmo depois que Urano passar naquela área, no sentido de que ele vai fazer o pedido que você agregue algo mais flexível, algo mais folgado naquela área. Agora a gente vai começar, vou passar a palavra para a Gisele, que ela vai começar com a casa 1 e a gente vai intercalando, né? Então, o dia vai começar com Urano nesse momento na casa 1, para quem tem ascendente touro. Perfeito. Então, quem tem ascendente touro, Urano, em princípio, está transitando na casa 1. Lembrando o que Paty falou, que tem os graus. Então, e também Urano entrou em touro, começou a entrar em 2018, e entrou definitivamente em 2019. Então, pode ser que algumas pessoas já tenham passado por isso, pelo que a gente está falando, porque depende do grau da casa. Sempre tem que se remeter ao mapa pessoal, que é sua bússola, seu livro de vida. Tá? Então, aqui é uma noção de processo. O que é a casa 1? A casa 1, ela começa no signo ascendente. Então, para quem tem ascendente touro, a mudança está sendo no próprio ascendente, que representa a vida da pessoa na mão. O ascendente tem muito a ver com o propósito de vida, com a missão, com começar as coisas, também um pouco do corpo físico. Então, a pessoa deve estar meio doidinha, porque o Urano aí na casa 1 é quase como se você virasse outra pessoa. Porque tudo que você tinha como seguro, como certo, com o ascendente touro, fica tudo de cabeça para baixo. Mas o mais importante, eu acho, né, é prestar atenção nisso que Paty falou, onde é que está o prazer. Então, pode ser um momento onde você vai chutar o pau da barraca, você vinha certinha, estável em alguma coisa, que o ascendente, como representa a missão, o projeto de vida, na astrologia kármica, um pouco da missão de vida, da encarnação, muitas vezes é um momento onde você muda a vida como um todo. Não é somente mudar o corpo físico, mas pode mudar. Então, você sempre gostou, admirou o vermelho, mas nunca teve coragem de vestir. Aí você, de repente, compra um monte de coisa vermelha, ou bota um batom vermelho, ou corta o cabelo de um jeito que você não tinha coragem, você admirava, não tinha coragem. E quando você vê, essas mudanças já estão acontecendo. Porque o Urano é muito rápido.
Quando ele se instala, que ele traz pelo amor ou pela dor, você já sai catando ficha ou se transformando e dando risada e achando ótimo que você está se libertando daquele peso anterior. Então, Urano em Touro no ascendente, como ascendente, convoca a pessoa a fazer mudanças importantes, essenciais. Não esqueçam que o seu ascendente em toda a casa 1 representa a missão de vida. É muito importante nesse momento, para quem está com esse trânsito, fazer revoluções ou permitir que as revoluções aconteçam para dar um salto no futuro, né? Urano é o futuro, Urano é o novo, é o diferente, é a experiência, é o momento de se permitir. Esse setor do mapa, o ascendente, também tem a ver com suas escolhas, tá? É o ponto de maior livre-arbítrio. Então, Urano aí é onde você tem mais condição de escolher fazer o diferente, dar um corte no passado, dar um corte em algo que estava te chateando, e como eu digo, deixar o olho brilhar. Então, o olho brilhou numa convocação de Urano, algo que vem que você não esperava, esqueça os problemas que vêm depois e vá surfando nessa onda de Urano. É isso aí. Passo a bola para a Paty, que a gente vai sempre tentar deixar no final um tempinho. Vamos adiantando as casas aí. Vai, Paty, para sua casa 2. Eu acho essa imagem aí muito legal, Gi, muito legal. É exatamente, agora eu vou falar de ascendente Áries, né? E Urano estando na casa 2. Então, quando Gisele fecha dizendo, ela está dizendo, siga seu coração, né? Uhum. Siga o seu corpo, né? Siga o que o seu corpo está pedindo. Então, um trânsito uraniano, ele pode tirar o seu sono, né? Ele pode lhe deixar com o sistema nervoso mais... Você fica meio eletrocutada, né? Eletrizada, acho que é uma palavra, porque também eletrocutada você morre, né? Mas muitas vezes você realmente paralisa de tanta energia que você fica ali. Então, o que é uma casa 2, que é a casa dos talentos para ganhar dinheiro, onde você tem touro, né? Mas eu acho que mata aí, Marilene, é ascendente Áries, né? Então, o que é Mar? Tem um touro na casa 2, né? Você tem uma forma de ganhar dinheiro que tem a ver com o acessório, né? Tem a ver com o que é acessório, com um talento para a terra, um talento para a terra, para o que vem da terra, né? Então, Urano, ele vai pedir originalidade, né? Ele vai pedir o que é aquilo, se tem algo que a gente pode dizer, o que é aquilo que nesse momento lhe convoca a você fazer, né? O que você fica com vontade de fazer ali, de estar fazendo naquele momento com Urano na 2. Ele vai fazer, ele vai pedir para você olhar quais são os seus talentos para ganhar dinheiro. Então, assim, por exemplo, se a pessoa naquela área era dependente financeiramente ou tinha dificuldade com a sua autonomia, ela vai querer ganhar dinheiro de todas as formas naquele momento, né? Ela vai querer materializar, né? Ao mesmo passo, o contrário. Se ela é uma pessoa workaholic, que só trabalha, e que o trabalho dela não traz um grande prazer para ela, naquele momento ela vai querer folgar mais e fazer o oposto. Sempre o oposto, gente. Então, não tem regra, né? Outra coisa interessante é que você pode ganhar dinheiro repentinamente ou perder dinheiro repentinamente. Mas a gente sempre tem que pensar por que isso está acontecendo, né? Por que isso vai acontecer? Por que eu perco o emprego quando o Urano entra na minha casa 2? Né? Por que eu estou ali caminhando naquilo, faço curso disso, curso daquilo, vou ganhar dinheiro, estou indo num caminho e quando o Urano pega a sua casa 2, você não consegue mais fazer aquilo. Então, assim, a gente precisa se aliar a Urano. Fazer um altar para Urano, né? Um altar mesmo para Urano, e dar para Urano o que ele quer. Urano vai querer que você fique algumas noites sem dormir, né? Urano vai lhe deixar mais agoniada, mas ele também vai lhe deixar com um tesão danado naquela área em que ele está, né? E uma vontade muito grande, porque ele está pedindo para você olhar
ser mais criativa naquela área. E o mais importante, olhar para qual é o seu real talento para você ganhar dinheiro, né? Mais originalidade. Então, eu acho que é isso, mais autonomia nessa área, mais independência, né? Acho que é isso. Incluir Urano na sua forma de ganhar dinheiro. Então, tudo isso que a gente está... trabalho dentro de casa, né? Trabalho mais com a rotina menos rígida. Tudo isso é Urano e Touro. Novas facetas de Touro. E agora vai para Urano na 3. Que é para quem tem ascendente peixes. Então, quem tem ascendente peixes, em geral, vai ter Touro na casa 3. E Urano está passando nessa área. Que a casa 3 tem a ver com seus movimentos. Ela representa a comunicação. Você escrevendo, você falando, você aprendendo, os negócios, vender, comprar, sua locomoção no dia a dia. Então, se você é mais uma pessoa de andar a pé, de andar de carro, se você é rápida, se você é lenta, enfim. A casa 3 traz as informações relacionadas com o seu ir e vir e a sua forma de se comunicar no mundo. Com Urano em Touro aí, é uma revolução nesses assuntos. Sim, a casa 3 lembra os irmãos e os vizinhos também. É interessante também pensar que nesses trânsitos, às vezes a gente pega uma mudança importante, forte, num assunto só daquela área. E às vezes todos os assuntos daquele setor são contemplados como uma mudança. Então, Urano na casa 3, você pode ter novos vizinhos, você pode ficar amigo dos vizinhos, você é fechado, conservador. Urano chega e você já fica de amizade com um novo vizinho, ou descobre um vizinho que está ali há tempos que você não era amigo. Pode ter acontecimentos imprevisíveis com seus irmãos ou seus vizinhos, ao invés de com você diretamente. Você pode ter um momento interessante de uma boa compra, tá um momento difícil e você tem algo para vender e tem Urano vem e diz assim, ó, tenha coragem. Urano é intuição também. Aí você tem uma intuição ou você está querendo comprar algo e você diz assim, eu vou oferecer tanto e ver se dá certo, eu só tenho tanto. E aquilo encaixa direitinho. Porque Urano convoca para você arriscar fazer uma mudança por sua escolha ou arriscar se salvar de uma mudança que cai em cima de você sem você pedir. Então, na casa 3, que é da comunicação, uma das coisas importantes aí para quem tem Touro, às vezes tem preguiça ou não se mobilizou para mexer com a internet. Nesse momento, todo mundo com Urano em Touro está tendo que mudar essa estabilidade porque está todo mundo confinado. Então, Urano na casa 3, a pessoa vai ter que aprender no mínimo a mexer com o mínimo da internet, senão ela vai ficar isolada mais do que precisa. Pode ser um momento que vai estudar pela internet, os cursos da internet. E outra coisa, a liberdade que Urano traz. Você começa a aprender a entrar na internet, você vai sozinho buscar o site que você quer, você entra no curso que você quer, você fica mais livre de uma série de coisas, você começa a arriscar, que é o chamado de Urano. E pode também dar com os burros na água, né? Pode fazer uma compra que não seja adequada, pode vender algo que depois você se arrependa. Mas como o Paty lembrou, o mais importante no trânsito de Urano é o que estava fazendo você ficar feliz. Então, assim, você tem que parar e ver o que aquela mudança representa. Venha de forma difícil ou de forma gostosa para você, sempre você deve procurar entender o que você precisa mudar. O que de novo que você pode tirar proveito, já que a mudança já aconteceu? Que Urano não pergunta, ele chega e muda, né? Então ele pode cortar sua internet também. Né? Aliás, nesse momento a gente perdeu da última live o vídeo, tá? E isso tem bem a ver com o eixo de comunicação, o 3 ou 9. E a gente não pôde soltar o vídeo porque a gente falou tanto de repentino, de acontecimentos inesperados. Pronto, o que a gente aprendeu? Nada. A comunicação, o conhecimento já foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, nem a gente mais sabe. Né? Não dá para repetir. Então, Urano é assim, ele não repete, ele é original. Ele traz aquele novo para que você reforme e você, a imagem que eu dei, surfe na onda. Tá? É isso aí. Vai, Paty, para casar com a Paty. Lu tá perguntando aqui, tá falando do Urano natal ou do Urano natal na 3 ou do trânsito? Do trânsito de Urano, né? Nós estamos falando do trânsito.
É bem o trânsito de Urano. A casa 13, só terminar ainda. A casa 13, a proposta hoje é falar de Urano do momento. A gente não conhece o mapa de vocês. Então, essa pergunta é interessante para lembrar que quem conhece seu mapa sabe se tiver planetas em Touro, vai estar passando, esses planetas vão estar recebendo esse empurrão, esse porradão desse Urano em Touro em cima do significado de cada um dos planetas. Isso pode ter um desdobramento para outros assuntos, independente da área que Urano está passando. Mas a gente está falando de Urano do momento, é a revolução desse momento para quem tem Touro na casa 3. Pronto, Paty. Isso. E Beca também falando, né, que o dela tá na casa 3. É isso aí, né? Então, cada um olhando o seu. Estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Adriana. Ana de Sérgio, nunca mais eu vi. Ana Cida aí? Nunca mais eu vi Ana. Olha! Adriana, Ana Carmen. Estou vendo você, Bequinha. Saudade danada sua. Alexandrina. É muito bom estar aqui com você. E agora a gente vai falar da casa 4, né? Bom, essa é uma casa que eu gosto muito de falar sobre ela, né? Eu gosto muito da casa 4, me identifico muito com ela, porque a casa 4 é a casa original de Câncer, e ela tem a ver com a nossa ancestralidade, com tudo aquilo que a gente traz, né? Eu digo sempre que, para mim, a casa 4 é a casa da nossa alma, né? Então, como está a nossa casa 4, ela define muito a forma como lá no fundo a gente vê as coisas. Então, quando um Urano passa na casa 4, ele pede para a gente ampliar nossos horizontes. Ele realmente é extremamente generoso. Às vezes, coisas que você leva muito, muito tempo da sua vida ou nunca consegue cortar, né? Nessas repetições que a gente faz ao longo da vida. E com o Urano na 4, ele faz esse pedido para você, né? Para aqueles padrões que você faz. Então, às vezes, você traz, por exemplo, um Saturno na casa 4. Vou só bagunçar um pouquinho, tá? Mas eu vou bagunçar um pouquinho. Você traz no seu mapa natal um Saturno ali, né? Que te dá uma marca, um registro de uma certa âncora que me puxa para baixo, de um certo pessimismo, né? De um certo exagerar no seu karma. E aí, quando o Urano passa por ali, ele te faz um grande favor de abrir um buraco, né? E literalmente te fazer olhar um pouco para o céu. Então, muitos eventos podem trazer isso para você. Pode nascer um filho, pode chegar uma pessoa uraniana na sua casa, né? Que você que mexa com você. Pode ter perdas de pai, perdas de mãe, coisas de infância, né? E que você vai... A ideia de Urano é que você modifique o que você traz de padrão dessa ancestralidade, né? Porque mais da casa 4 é uma mudança emocional muito grande, né? Então te dá uma liberdade, traz uma liberdade. Claro que é assim. O exemplo que eu tenho de Urano em trânsito na 4, eu até comentei com o Gisele hoje, é o exemplo mais incrível, né? Que é de uma pessoa, inclusive, que está escutando aqui. Ela vai saber de que eu estou falando, e é uma pessoa muito querida, que quando o Urano passou na casa 4 dela, ela estava fazendo uma reforma, não me lembro exatamente o que foi na casa, e tirou-se as telhas da casa, e por algum motivo demorou muito para se colocar novamente essas telhas, né? Então a pessoa é obrigada a olhar para o céu, né? É obrigada a expandir seus horizontes. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, claro que pode ser forçada. Lembrando que Urano, às vezes, força a gente a fazer mudança. Se você não faz a mudança por bem, você faz por coerção, né? Você é obrigado a fazer as mudanças. Mas, assim, ninguém
ninguém deixa de tremer com o trânsito uraniano. O trânsito uraniano vai botar você para tremer no corpo, né? Sentir aquela energia, sentir seu corpo, sentir aquela energia vital de muitas sinapses, né? Então, eu acho que é só ter calma, né? Ter paciência, porque um Urano na casa 4 é um trânsito, ele traz muitas liberdades para você, mas ele não é um trânsito fácil, porque é a sua alma, né? Então, você vai se remexer lá por dentro, né? Então, emocionalmente, é muito exigente, é um trânsito exigente. Muda a relação com a família, muda a relação com a origem. E lembre, o trânsito que a gente vive com a área, ele mexe com a área oposta. Então, se a gente muda na nossa base, a gente pode voar. Então, um Urano na 4, ele vai mudar com as suas raízes. Ele vai fazer você ter menos medo de enfrentar a mamãe, de enfrentar papai, de sair de... Ele pode lhe botar para sair de casa, né? Ele pode lhe botar para viajar de um lado para o outro. Viaja. Sua casa vira um avião, né? Ou, de repente, chega familiares na sua casa e você tem que dar conta. Então, assim, a dinâmica da casa vira uma dinâmica muito forte, né? Muitas coisas trazendo muitas novidades. Eu acho que é isso, Urano na 4. Perfeito. Então, aí Urano na casa 5 é para quem tem ascendente Capricórnio. Quem tem ascendente Capricórnio normalmente vai ter Touro na casa 5. E Urano está passando lá. Então, a casa 5, ela chama a criação. Tudo que você cria. A criação máxima é o filho, gerar filho, né? Filhos biológicos. Mas ali também tem a ver com projetos, sua vocação. Eu chamo a casa 5 também de sua marca registrada, aquilo que você tem como marca registrada que vai para onde você for. A casa 5 tem a ver com amor, com paixão, namoro, paquera. Mas assim, o amor e o relacionamento de uma maneira leve, né? Não o compromisso é outra área do mapa. Ali está o namoro, a paquera. Touro nessa área é conservador. Lembrem que a imagem de touro é de conservadorismo, de estabilidade, de gostar das coisas que construiu e assentar ali. Construiu, fica ali, não muda nunca mais. Urano passando nessa área, primeiro, a pessoa pode fazer uma mudança radical na vocação. Digamos, uma pessoa conservadora, veio seguindo a tradição da família, já está tudo pronto, o caminho pronto, dá trabalho fazer uma coisa diferente. Urano chega ali, lembra que Urano está ligado ao quê? Ao prazer também. Então, vira a pessoa de ponta cabeça para ir atrás do seu dom verdadeiro, do seu prazer de ser ou de trazer a sua marca registrada. Então, pode dar uma reviravolta. Imagine, às vezes, a pessoa já está totalmente estável no trabalho e ela cria uma insatisfação e que ela muda radicalmente. Às vezes não é uma pessoa jovem, é uma pessoa mais velha, que fez sempre um trabalho para ganhar dinheiro ou porque a família queria, por isso, por aquilo. Urano passou aí, convoca para, digamos assim, para a vocação original. No sentido amoroso, eu digo que com Urano aí, não dá, gente, para querer um casamento. Urano aí é ficante, passante, andante, errante. Então, pintou, alimenta. Né? O que pode acontecer aí? Chegar uma pessoa anticonvencional, totalmente fora dos padrões anteriores. Vai namorar uma pessoa bem diferente do padrão anterior, porque Urano vem quebrar padrão, vem quebrar preconceito e vem trazer a oportunidade de vivenciar o novo, o diferente. Então, você vai ter um relacionamento diferente, uma pessoa uraniana. Também, nesse lado uraniano, pode significar um momento de instabilidade na relação. Então, não é para pensar o que vai ser no dia seguinte, é para pensar que está bom agora. Urano é amizade, então pode ser aquela pessoa que você encontrou, que é seu amigo e que de repente deixa de ser amizade e vira namoro, repentinamente, que Urano se instala assim. Aí você diz, poxa, eu nunca olhei fulano como um cara interessante, e aí tá lá, o amigo vira o amor. Tem vários casos assim. E a outra coisa, filhos. Urano na casa 5, muitas vezes uma gravidez repentina.
Embora o engravidar, a anidação, digamos assim, o acolhimento é casa 4, como o Paty falou, é a alma e tudo que está ali sedimentado. Mas a casa 5 é que traz o filho. Então, Urano transitando na casa 5 tem que estar atento, porque chega uma criança sem previsão, sem planejamento, né? E lembrando que Urano quer diversão. A casa 5 também tem a ver com nossas férias, com aquilo que a gente tem que fazer por prazer. Então, a reviravolta de Urano nessa área, muitas vezes se dá sem você nem perceber. Uma palavra boa que Paty usou aí, que eu uso muito também para Urano, é comichão. Você tem um comichão de mudança. Às vezes você não sabe ainda o que nem para onde, mas você começa a pipocar. Outra imagem que eu gosto de Urano é você colocar milho na panela para fazer pipoca, né? Como é que fica? O milho fica pulando, as pipocas vão saindo, cada uma do seu jeito, do seu ritmo. No fim estão todas unidas, mas elas pulam individualmente. Então, Urano é muito isso também. Você quer pipocar, você quer liberdade. Então, nessa casa 5, né, o amor pode ser uma coisa instável. E não necessariamente isso vai significar que é ruim, porque você vai priorizar também a sua liberdade, ou vai viver essa liberdade através da pessoa que chega e diz assim, até amanhã e volta na semana seguinte. Urano traz muito isso, né? E, pô, mas eu cheguei, você tinha combinado no cinema, mas não estou te chamando agora, vamos no cinema agora. Era na semana passada, o taurino fica ameaçado. Então, o touro na casa 5, com Urano passando lá, tem esse chamado forte para fazer uma mudança radical no prazer, no amor, na relação com os filhos, na relação com a própria vocação. Outra coisa, a casa 5 também traz hobbies, talentos que você não necessariamente vai usar como trabalho. Urano tem muito a ver com música no sentido de criação. Internet também. Você pode descobrir vários dons e vários talentos nessa época, que você não vai usar para trabalho, mas que você se diverte. Você pode começar a compor, você pode começar a tocar. O importante é que Urano na casa 5, em Touro, vai mobilizar, sair da zona de conforto para produzir mais, ou para arriscar mais naquilo que te representa, para mostrar mais a sua marca registrada. Só para fechar, o Urano fica normalmente 9 anos, mais ou menos, entre 7 e 9 anos, em média, em cada área. Então, imaginem que isso é um processo. Às vezes, a mudança drástica acontece logo no início do planeta entrando na área, e às vezes vai se consolidar essa mudança quando ele está mudando de área. Então, ele traz esse chamado. E a pessoa vai se modificando de acordo com aquela base que ela tem, que é o mapa natal. Tá? É isso aí, Paty. Pode seguir para a casa 6. Deixa eu só responder umas perguntas aqui. Primeiro que perguntaram se a gente vai postar. Vamos postar. Só o anterior foi que a gente perdeu por excesso de sinapse aí no sistema da internet. Não conseguimos, né? Ele não baixou, né? A gente perdeu. Está acontecendo isso muito. Outra coisa, Gi, que perguntaram também, e como é para os casados? Vai ter briga! Eu acho que isso é uma coisa interessante que eu falo da casa 5, quando tem cliente com Urano na casa 5, que eu digo assim, olha, o mapa não dá nome nem endereço, e também se você vai ou não experimentar, é problema seu para você entrar. Sim, mas já incluí você aqui. Por que não está chegando? Estou aguardando você entrar, Paty. Já te chamei. Agora vai. Tudo bom? Tudo. Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando, Mar chegando ali também. O pessoal entrando para a gente conversar. Maria Helena. Deixa eu puxar aqui para ver mais gente. Maria Luísa Villar, Irlanda, Ju.
Ju conseguiu entrar. Que bom. Quem mais está aqui? Adriana. Patrícia. A outra Patrícia. Oi, Mariana! Podemos começar então, né, Pati? Devagarzinho, vamos retomando um pouquinho. Betinha, Isso. Vou começando, fazendo uma ponte do nosso último encontro, que vai dando tempo das pessoas irem chegando para a gente começar, de fato, o nosso assunto de hoje. Então, nós vamos continuar falando de Urano, como falamos da outra vez, só que hoje o tema é saindo da zona de conforto, tá? Então, primeiro retomando do que nós falamos da última vez, quem é Urano? Urano é aquele planeta, ele tem um ciclo de 84 anos, então a última vez que ele esteve em Touro foi mais ou menos há 84 anos atrás, e esse ciclo pode ser dividido, né, em metade, um quarto, enfim, para a gente ver as mudanças na vida. Mas o que é mais interessante, que eu gosto de trazer das manifestações de Urano, é que ele entra na nossa vida realmente para bagunçar. O Urano rege o signo de Aquário e a função de Urano é transformar, é tirar a gente da zona de conforto, é trazer novas experiências, é a oportunidade de um novo caminho. Só que ele não vem perguntando se você quer, ele se manifesta de maneira radical, inesperada, você tem que sair atrás correndo com as mudanças. Mas o interessante é que essa manifestação ela pode se dar pela dor ou pelo amor, tá? Então, você pode ter uma cobrança de mudanças radicais na sua vida e que você sofra muito com aquilo, ou que tenha que lutar por um monte de coisas que estão desabando à sua volta. E você pode simplesmente sair pela criatividade, sair pela novidade, pela arte, pelo amor, pela beleza. Então tem um lado das fúrias e tem um lado de Vênus ou de Afrodite que estão implícitos nessa mesma manifestação de Urano. Então o interessante, quando a gente estiver olhando hoje as casas, é entender que ele rompe tradições, que ele acaba com aquilo que é antigo, que ele quer o novo. Urano é aquele que quebra preconceitos. Com Urano, você nunca pode dizer, eu jamais farei isso, eu nunca faria aquilo, eu nunca me relacionaria com uma pessoa de tal ou qual jeito, porque Urano vem e diz, e joga você naquela situação que você jurou de pé junto que jamais estaria. Então, a questão é como sair dessa situação de uma maneira que seja boa. Porque nenhum planeta fica lá em cima controlando a gente ou dizendo que deve ser bom ou deve ser ruim. O bom ou ruim, mesmo que externamente venha como coisa difícil, mas essa vivência do bom e do ruim é uma coisa muito nossa. É uma coisa muito pessoal. E é isso que a gente quer meio que passar para vocês nesse momento. Então, uma coisa interessante de Urano é que ele também está relacionado com esse gozar a vida. É o único planeta que não traz culpa. Então, tem essa vertente também de trazer mudanças ou oportunidade de quebrar padrões, de novas experiências, que você não precisa ficar na culpa. Então, de uma certa forma, ele está associado também ao prazer de fazer algo que te dá liberdade, que te dá independência. Claro que ele tem a manifestação dele com fúrias também, quebrando coisas, trazendo acontecimentos repentinos inesperados, ele nunca avisa que está chegando. E sem Urano nós não estaríamos aqui hoje, porque Urano tem a ver com tudo quanto é tecnologia de ponta, coisas eletrônicas, elétricas, e graças a Urano nós estamos podendo estar aqui, mesmo nesse confinamento por conta do coronavírus. Então, imagine Urano, que é esse doido, esse louco, que rege Aquário, que quer chegar no futuro com pressa, transitando ou passando no signo de Touro, onde ele vai ficar até 2026. Ora, Touro é plácido. Touro deixa as mudanças para depois de amanhã, de preferência, depois de amanhã muda de novo. Touro é acomodado. Então, a combinação de Urano passando por esse signo, Touro representa dinheiro, estabilidade, conforto. Já viram, Urano em Touro é um momento de quebrar padrões, seu dinheiro está instável, o trabalho está instável,
tudo que você pensou que era estável está caindo por terra nesse momento. E Touro é um signo de terra. Instabilidade financeira, mudança na produção de alimentos, coisas que nós falamos já no último encontro, não vou me deter aqui para a gente ganhar tempo nas casas. Mas eu queria só trazer um exemplo desse Urano em Touro nesse momento, que eu estava ouvindo outro dia, sobre a comunidade de Paraisópolis, porque nesse momento de pandemia, todos os grupos, Urano representa grupos, tribos, associações, ajuntamentos, comunidades. Então, todos os grupos e todas as tribos estão se organizando de alguma forma. E a comunidade de Paraisópolis tem mais ou menos 100 mil pessoas. Eu achei interessantíssimo que o grupo, alguém lá, eu não sei quem foi, que se destacou, mas eles montaram com 420 moradores, que eles transformaram esses 420 moradores em presidentes de rua. Então, cada um desses 420 moradores cuida de mais ou menos 50 casas, para ver se tem alguém doente, para ver se leva para o hospital. Mobilizaram 3 ambulâncias que estão lá meio que à disposição da comunidade, atuando. A disposição parece que está parada. Não está parada não, gente, porque tem gente doente, tem gente sendo hospitalizada a despeito de notícias contraditórias, tá? Então, assim, eles se mobilizaram enquanto grupo, e aí sabe quem está doente, quem leva não sei o quê, mobilizam com o alimento. Então, isso é um chamado comunitário, que é Urano também, né? Nós podemos viver em tribos e nós podemos conviver com o igual e com o diferente, sem ter que mudar o diferente, sem ter que impor a sua verdade e sem se transformar também naquilo que está confortável para você. Pati, complemente aí, para a gente começar as casas. Então, primeiro dar boa noite aqui a Mariana, que eu vi que está aí, a Beta, saudade danada do nosso grupo, a Gil, a Yara, a Betina, obrigada por estar aqui escutando, né? E eu queria lembrar, assim, que quando você fala que é Urano em Touro, a casa de Touro, né, é uma casa que muitas vezes a coisa está funcionando, né? Aquela área é uma área que funciona, né? Você ganha, como a gente fechou a live anterior, né? Onde está a sua vaquinha de presépio? Não é que é uma área onde exatamente o que é o delicado desse momento é que essa é uma área que não necessariamente as coisas não estão funcionando. Só que a pergunta que o Urano vai fazer agora não tem a ver com funcionar. Você pode ser uma área que funcione, que você esteja se relacionando, o que você esteja trabalhando e o seu dinheiro esteja entrando. Mas a pergunta que o Urano vai fazer é: você tem prazer naquilo que você faz? Né? A aliança de Urano, ela tem a ver com o prazer, né? Isso que Gisele está falando, com o sentido que aquilo tem para a sua vida. Então, se é uma ampliação de consciência. Então, vocês vão ver, quando a gente for falando, que é uma área que vocês já devem estar sentindo, a depender do grau, que isso é uma coisa importante, né? O grau que Urano está nesse momento é 5 graus. Então, isso vai depender no seu mapa, se ele já entrou naquela área ou se ele não entrou naquela área, né? Mas vai dando aquele comichão, vai dando aquela necessidade de mudança e muitas vezes num lugar onde as coisas estão funcionando, né? E aí, fazer o quê? Né? Ele lembrem, a 8ª superior de Mercúrio. Então, o que ele pede é um novo entendimento para aquela área. É trazer, eu diria assim, outras facetas de Touro. Então, ok que você funciona, ok que está tudo bem ali, mas como naquele mito do Touro Ferdinando, é uma história infantil, não sei se vocês conhecem, mas é um tourinho que está ali, todo dia ele acorda, todo dia ele vai trabalhar, ele fica cheirando a florzinha. Ok, aquilo ali é legal, mas acontece que quando o Urano chega, você não fica só cheirando florzinha. Você vai cheirar a florzinha, você vai querer ir para um lado, você vai querer ir para o outro, né? O Urano traz gestos mais dramáticos, né? E gestos grandes. E a outra coisa
é que a área onde o Urano vai trazer sempre uma ruptura, né? Como Gisele disse, essa ruptura pode vir através da dor, né? De uma coisa mais agressiva e violenta, ou ela pode vir através do amor, ou através de muita criatividade ali, de como se readaptar naquele momento que você foi catapultado. E a última coisa é que Urano liberta a gente de padrões antigos na nossa vida. Para mim, é a característica mais fantástica de Urano, né? Porque você nunca mais será o mesmo depois que Urano passar naquela área, no sentido de que ele vai fazer o pedido que você agregue algo mais flexível, algo mais folgado naquela área. Agora a gente vai começar, vou passar a palavra para a Gisele, que ela vai começar com a casa 1 e a gente vai intercalando, né? Então, o Di vai começar com o Urano nesse momento na casa 1, para quem tem ascendente touro. Perfeito. Então, quem tem ascendente touro, Urano, em princípio, está transitando na casa 1. Lembrando o que Paty falou, que tem os graus. Então, e também Urano entrou em touro, começou a entrar em 2018, e entrou definitivamente em 2019. Então, pode ser que algumas pessoas já tenham passado por isso, pelo que a gente está falando, porque depende do grau da casa. Sempre tem que se remeter ao mapa pessoal, que é sua bússola, seu livro de vida. Tá? Então, aqui é uma noção de processo. O que é a casa 1? A casa 1, ela começa no signo ascendente. Então, para quem tem ascendente touro, a mudança está sendo no próprio ascendente, que representa a vida da pessoa na mão. O ascendente tem muito a ver com o propósito de vida, com a missão, com começar as coisas, também um pouco do corpo físico. Então, a pessoa deve estar meio doidinha, porque o Urano aí na casa 1 é quase como se você virasse outra pessoa. Porque tudo que você tinha como seguro, como certo, com o ascendente touro, fica tudo de cabeça para baixo. Mas o mais importante, eu acho, né, é prestar atenção nisso que Paty falou, onde é que está o prazer. Então, pode ser um momento onde você vai chutar o pau da barraca, você vinha certinha, estável em alguma coisa, que o ascendente, como representa a missão, o projeto de vida, na astrologia kármica, um pouco da missão de vida, da encarnação, muitas vezes é um momento onde você muda a vida como um todo. Não é somente mudar o corpo físico, mas pode mudar. Então, você sempre gostou, admirou vermelho, mas nunca teve coragem de vestir. Aí você, de repente, compra um monte de coisa vermelha, ou bota um batom vermelho, ou corta o cabelo de um jeito que você não tinha coragem, você admirava, não tinha coragem. E quando você vê, essas mudanças já estão acontecendo. Porque o Urano é muito rápido. Quando ele se instala, que ele traz pelo amor ou pela dor, você já sai catando ficha ou se transformando e dando risada e achando ótimo que você está se libertando daquele peso anterior. Então, Urano em touro no ascendente, como ascendente, convoca a pessoa a fazer mudanças importantes, essenciais. Não esqueçam que o seu ascendente em toda a casa 1 representa a missão de vida. É muito importante nesse momento, para quem está com esse trânsito, fazer revoluções ou permitir que as revoluções aconteçam para dar um salto no futuro. Né? Urano é o futuro. Urano é o novo, é o diferente, é a experiência. É o momento de se permitir. Esse setor do mapa, o ascendente, também tem a ver com suas escolhas. Tá? É o ponto de maior livre-arbítrio. Então, Urano aí é onde você tem mais condição de escolher fazer o diferente, dar um corte no passado, dar um corte em algo que estava te chateando. E como eu digo, deixar o olho brilhar. Então, o olho brilhou numa convocação de Urano, algo que vem que você não esperava, esqueça os problemas que vêm depois e vá surfando nessa onda de Urano. É isso aí. Passo a bola para a Paty, que a gente vai sempre tentar deixar no final um tempinho. Vamos adiantando as casas aí. Vai, Paty, para sua casa 2. Eu acho essa imagem aí muito legal, Gi, muito legal. É exatamente. Agora eu vou falar de ascendente Áries, né? E Urano estando na casa 2. Então, quando Gisele fecha dizendo, ela está dizendo, siga seu coração, né? Uhum. Siga o seu corpo, né? Siga o que o seu corpo está pedindo. Então, um trânsito uraniano, ele pode tirar o seu sono, né?
ele pode lhe deixar com o sistema nervoso mais... Você fica meio eletrocutada, né? Eletrizada, acho que é uma palavra, porque também eletrocutada você morre, né? Mas muitas vezes você realmente paralisa de tanta energia que você fica ali. Então, o que é uma casa 2, que é a casa dos talentos para ganhar dinheiro, onde você tem touro, né? Mas eu acho que mata aí, Marilene, é ascendente Áries, né? Então, o que é Mar? Tem um touro na casa 2, né? Você tem uma forma de ganhar dinheiro que tem a ver com o acessório, né? Tem a ver com o que é acessório, com um talento para a terra, um talento para a terra, para o que vem da terra, né? Então, Urano, ele vai pedir originalidade, né? Ele vai pedir o que é aquilo, se tem algo que a gente pode dizer, o que é aquilo que nesse momento lhe convoca a você fazer, né? O que você fica com vontade de fazer ali, de estar fazendo naquele momento com Urano na 2. Ele vai pedir para você olhar quais são os seus talentos para ganhar dinheiro. Então, assim, por exemplo, se a pessoa naquela área era dependente financeiramente ou tinha dificuldade com a sua autonomia, ela vai querer ganhar dinheiro de todas as formas naquele momento, né? Ela vai querer materializar, né? Ao mesmo passo, o contrário. Se ela é uma pessoa workaholic, que só trabalha, e que o trabalho dela não traz um grande prazer para ela, naquele momento ela vai querer folgar mais e fazer o oposto. Sempre o oposto, gente. Então, não tem regra, né? Outra coisa interessante é que você pode ganhar dinheiro repentinamente ou perder dinheiro repentinamente. Mas a gente sempre tem que pensar por que isso está acontecendo, né? Por que isso vai acontecer? Por que eu perco o emprego quando o Urano entra na minha casa 2? Né? Por que eu estou ali caminhando naquilo, faço curso disso, curso daquilo, vou ganhar dinheiro, estou indo num caminho e quando o Urano pega a sua casa 2, você não consegue mais fazer aquilo. Então, assim, a gente precisa se aliar a Urano. Fazer um altar para Urano, né? Um altar mesmo para Urano, e dar para Urano o que ele quer. Urano vai querer que você fique algumas noites sem dormir, né? Urano vai lhe deixar mais agoniada, mas ele também vai lhe deixar com um tesão danado naquela área em que ele está, né? E uma vontade muito grande, porque ele está pedindo para você olhar, ser mais criativa naquela área. E o mais importante, olhar para qual é o seu real talento para você ganhar dinheiro, né? Mais originalidade. Então, eu acho que é isso. Mais autonomia nessa área, mais independência, né? Acho que é isso. Incluir Urano na sua forma de ganhar dinheiro. Então, tudo isso que a gente está... trabalho dentro de casa, né? Trabalho mais com a rotina menos rígida. Tudo isso é Urano e tudo. Novas facetas de tudo. E agora vai para Urano na 3. Que é para quem tem ascendente peixes. Então, quem tem ascendente peixes, em geral, vai ter touro na casa 3. E Urano está passando nessa área. Que a casa 3 tem a ver com seus movimentos. Ela representa a comunicação. Você escrevendo, você falando, você aprendendo, os negócios, vender, comprar, sua locomoção no dia a dia. Então, se você é mais uma pessoa de andar a pé, de andar de carro, se você é rápida, se você é lenta, enfim. A casa 3 traz as informações relacionadas com o seu ir e vir e a sua forma de se comunicar no mundo. Com Urano em touro aí, é uma revolução nesses assuntos. Sim, a casa 3 lembra os irmãos e os vizinhos também. É interessante também pensar que nesses trânsitos, às vezes a gente pega uma mudança importante, forte, num assunto só daquela área. E às vezes todos os assuntos daquele setor são contemplados como uma mudança. Então, Urano na casa 3, você pode ter novos vizinhos, você pode ficar amigo dos vizinhos, você é fechado, conservador. Urano chega e você já fica de amizade com um novo vizinho, ou descobre um vizinho que está ali há tempos que você não era amigo. Pode ter acontecimentos imprevisíveis com seu
seus irmãos ou seus vizinhos, ao invés de com você diretamente. Você pode ter um momento interessante de uma boa compra, tá um momento difícil e você tem algo para vender e tem Urano vem e diz assim, ó, tenha coragem. Urano é intuição também. Aí você tem uma intuição ou você está querendo comprar algo e você diz assim, eu vou oferecer tanto e ver se dá certo, eu só tenho tanto. E aquilo encaixa direitinho. Porque Urano convoca para você arriscar. Arriscar fazer uma mudança por sua escolha ou arriscar se salvar de uma mudança que cai em cima de você sem você pedir. Então, na casa 3, que é da comunicação, uma das coisas importantes aí para quem tem touro, às vezes tem preguiça ou não se mobilizou para mexer com a internet. Nesse momento, todo mundo com Urano em touro está tendo que mudar essa estabilidade porque está todo mundo confinado. Então, Urano na casa 3, a pessoa vai ter que aprender no mínimo a mexer com o mínimo da internet, senão ela vai ficar isolada mais do que precisa. Pode ser um momento que vai estudar pela internet, os cursos da internet. E outra coisa, a liberdade que Urano traz. Você começa a aprender a entrar na internet, você vai sozinho buscar o site que você quer, você entra no curso que você quer, você fica mais livre de uma série de coisas, você começa a arriscar, que é o chamado de Urano. E pode também dar com os burros na água, né? Pode fazer uma compra que não seja adequada, pode vender algo que depois você se arrependa. Mas como o Paty lembrou, o mais importante no trânsito de Urano é o que estava fazendo você ficar feliz. Então, assim, você tem que parar e ver o que aquela mudança representa. Venha de forma difícil ou de forma gostosa para você, sempre você deve procurar entender o que você precisa mudar. O que de novo que você pode tirar proveito, já que a mudança já aconteceu? Que Urano não pergunta, ele chega e muda, né? Então ele pode cortar sua internet também. Né? Aliás, nesse momento a gente perdeu da última live o vídeo, tá? E isso tem bem a ver com o eixo de comunicação, o 3 ou 9. E a gente não pôde soltar o vídeo porque a gente falou tanto de repentino, de acontecimentos inesperados. Pronto, o que a gente aprendeu? Nada. A comunicação, o conhecimento já foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, nem a gente mais sabe. Né? Não dá para repetir. Então, Urano é assim, ele não repete, ele é original. Ele traz aquele novo para que você reforme e você, a imagem que eu dei, surfe na onda. Tá? É isso aí. Vai, Paty, para casa 4. Lu está perguntando aqui, está falando do Urano natal ou do Urano natal na 3 ou do trânsito? Do trânsito de Urano, né? Nós estamos falando do trânsito. É bem o trânsito de Urano. A casa 3... Só terminar ainda. A casa 3... A proposta hoje é falar de Urano do momento. A gente não conhece o mapa de vocês. Então, essa pergunta é interessante para lembrar que quem conhece seu mapa sabe se tiver planetas em touro, vai estar passando, esses planetas vão estar recebendo esse empurrão, esse porradão desse Urano em touro em cima do significado de cada um dos planetas. Isso pode ter um desdobramento para outros assuntos, independente da área que Urano está passando. Mas a gente está falando de Urano do momento, é a revolução desse momento para quem tem touro na casa 3. Pronto, Paty. Isso. E Beca também falando, né, que o dela tá na casa 3. É isso aí, né? Então, cada um olhando o seu. Estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Adriana. Ana Gisele, nunca mais eu vi. Ana Cida aí? Nunca mais eu vi Ana Olha! Adriana, Ana Carmen. Estou vendo você, Bequinha. Saudade danada sua. Alexandrina. É muito bom estar aqui com você. E agora a gente vai falar da casa 4, né? Bom, essa é uma casa que eu gosto muito de falar sobre ela, né? Eu gosto muito da casa 4, me identifico muito com ela, porque a casa 4 é a casa original de Câncer. E ela tem a ver com a nossa ancestralidade, com tudo aquilo que a gente traz, né? Eu digo sempre que, para mim, a casa 4 é a casa da nossa alma, né? Então, como está a nossa casa 4, ela define muito a forma como lá no fundo a gente vê as coisas. Então, quando um Urano passa na casa 4,
ele pede para a gente ampliar nossos horizontes. Ele realmente é extremamente generoso. Às vezes, coisas que você leva muito, muito tempo da sua vida ou nunca consegue cortar, né? Nessas repetições que a gente faz ao longo da vida. E com o Urano na 4, ele faz esse pedido para você, né? Para aqueles padrões que você faz. Então, às vezes, você traz, por exemplo, um Saturno na casa 4. Vou só bagunçar um pouquinho, tá? Mas eu vou bagunçar um pouquinho. Você traz no seu mapa natal um Saturno ali, né? Que te dá uma marca, um registro de uma certa âncora que me puxa para baixo, de um certo pessimismo, né? De um certo exagerar no seu karma. E aí, quando o Urano passa por ali, ele te faz um grande favor de abrir um buraco, né? E literalmente te fazer olhar um pouco para o céu. Então, muitos eventos podem trazer isso para você. Pode nascer um filho, pode chegar uma pessoa uraniana na sua casa, né? Que você que mexa com você. Pode ter perdas de pai, perdas de mãe, coisas de infância, né? E que você vai... A ideia de Urano é que você modifique o que você traz de padrão dessa ancestralidade, né? Porque mais da casa 4 é uma mudança emocional muito grande, né? Então te dá uma liberdade, traz uma liberdade. Claro que é assim. O exemplo que eu tenho de Urano em trânsito na 4, eu até comentei com o Gisele hoje, é o exemplo mais incrível, né? Que é de uma pessoa, inclusive, que está escutando aqui. Ela vai saber de que eu estou falando. E é uma pessoa muito querida, que quando o Urano passou na casa 4 dela, ela estava fazendo uma reforma, não me lembro exatamente o que foi na casa, e tirou-se as telhas da casa. E, por algum motivo, demorou muito para se colocar novamente essas telhas, né? Então, a pessoa é obrigada a olhar para o céu, né? É obrigada a expandir seus horizontes. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, claro que pode ser forçada. Lembrando que Urano, às vezes, força a gente a fazer mudança. Se você não faz a mudança por bem, você faz por coerção, né? Você é obrigado a fazer as mudanças. Mas, assim, ninguém passa... ninguém deixa de tremer com o trânsito uraniano. O trânsito uraniano vai botar você para tremer no corpo, né? Sentir aquela energia, sentir seu corpo, sentir aquela energia vital de muitas sinapses, né? Então, eu acho que é só ter calma, né? Ter paciência, porque um Urano na casa 4 é um trânsito, ele traz muitas liberdades para você, mas ele não é um trânsito fácil, porque é a sua alma, né? Então, você vai se remexer lá por dentro, né? Então, emocionalmente, é muito exigente, é um trânsito exigente. Muda a relação com a família, muda a relação com a origem. E lembre, o trânsito que a gente vive com a área, ele mexe com a área oposta. Então, se a gente muda na nossa base, a gente pode voar. Então, um Urano na 4, ele vai mudar com as suas raízes. Ele vai fazer você ter menos medo de enfrentar a mamãe, de enfrentar papai, de sair de... Ele pode lhe botar para sair de casa, né? Ele pode lhe botar para viajar de um lado para o outro. Viaja. Sua casa vira um avião, né? Ou, de repente, chega familiares na sua casa e você tem que dar conta. Então, assim, a dinâmica da casa vira uma dinâmica muito forte, né? Muitas coisas trazendo muitas novidades. Eu acho que é isso, Urano na 4. Perfeito. Então, aí Urano na casa 5 é para quem tem ascendente Capricórnio. Quem tem ascendente Capricórnio normalmente vai ter Touro
na casa 5. E Urano está passando lá. Então, a casa 5, ela chama a criação. Tudo que você cria. A criação máxima é o filho, gerar filho, né? Filhos biológicos. Mas ali também tem a ver com projetos, sua vocação. Eu chamo a casa 5 também de sua marca registrada, aquilo que você tem como marca registrada que vai para onde você for. A casa 5 tem a ver com amor, com paixão, namoro, paquera. Mas assim, o amor e o relacionamento de uma maneira leve, né? Não o compromisso é outra área do mapa. Ali está o namoro, a paquera. Touro nessa área é conservador. Lembrem que a imagem de touro é de conservadorismo, de estabilidade, de gostar das coisas que construiu e assentar ali. Construiu, fica ali, não muda nunca mais. Urano passando nessa área, primeiro, a pessoa pode fazer uma mudança radical na vocação. Digamos, uma pessoa conservadora, veio seguindo a tradição da família, já está tudo pronto, o caminho pronto, dá trabalho fazer uma coisa diferente. Urano chega ali, lembra que Urano está ligado ao quê? Ao prazer também. Então, vira a pessoa de ponta cabeça para ir atrás do seu dom verdadeiro, do seu prazer de ser ou de trazer a sua marca registrada. Então, pode dar uma reviravolta. Imagine, às vezes, a pessoa já está totalmente estável no trabalho e ela cria uma insatisfação e que ela muda radicalmente. Às vezes não é uma pessoa jovem, é uma pessoa mais velha, que fez sempre um trabalho para ganhar dinheiro ou porque a família queria, por isso, por aquilo. Urano passou aí, convoca para, digamos assim, para a vocação original. No sentido amoroso, eu digo que com Urano aí, não dá, gente, para querer um casamento. Urano aí é ficante, passante, andante, errante. Então, pintou, alimenta. Né? O que pode acontecer aí? Chegar uma pessoa anticonvencional, totalmente fora dos padrões anteriores. Vai namorar uma pessoa bem diferente do padrão anterior, porque Urano vem quebrar padrão, vem quebrar preconceito e vem trazer a oportunidade de vivenciar o novo diferente. Então, você vai ter um relacionamento diferente, uma pessoa uraniana. Também, nesse lado uraniano, pode significar um momento de instabilidade na relação. Então, não é para pensar o que vai ser no dia seguinte, é para pensar que está bom agora. Urano é amizade, então pode ser aquela pessoa que você encontrou, que é seu amigo e que de repente deixa de ser amizade e vira namoro, repentinamente, que Urano se instala assim. Aí você diz, poxa, eu nunca olhei fulano como um cara interessante, e aí tá lá o amigo vira o amor. Tem vários casos assim. E a outra coisa, filhos. Urano na casa 5, muitas vezes uma gravidez repentina. Embora o engravidar, a anidação, digamos assim, o acolhimento é casa 4, como o Paty falou, é a alma e tudo que está ali sedimentado. Mas a casa 5 é que traz o filho. Então, Urano transitando na casa 5 tem que estar atento porque chega uma criança sem previsão, sem planejamento. Né? E lembrando que Urano quer diversão. A casa 5 também tem a ver com nossas férias, com aquilo que a gente tem que fazer por prazer. Então, a reviravolta de Urano nessa área, muitas vezes se dá sem você nem perceber. Uma palavra boa que Paty usou aí, que eu uso muito também para Urano, é comichão. Você tem um comichão de mudança. Às vezes você não sabe ainda o que nem para onde. Mas você começa a pipocar. Outra imagem que eu gosto de Urano é você colocar milho na panela para fazer pipoca. Né? Como é que fica? O milho fica pulando, as pipocas vão saindo, cada uma do seu jeito, do seu ritmo. No fim, estão todas unidas, mas elas pulam individualmente. Então, Urano é muito isso também. Você quer pipocar, você quer liberdade. Então, nessa casa 5, né, o amor pode ser uma coisa instável. E não necessariamente isso vai significar que é ruim, porque você vai priorizar também a sua liberdade, ou vai viver essa liberdade através da pessoa que chega e diz assim, até amanhã e volta na semana seguinte. Urano traz muito isso. Né? E, pô, mas eu cheguei, você tinha combinado no cinema, mas não estou te chamando agora, vamos no cinema agora. Era na semana passada, o taurino fica ameaçado. Então, o touro na casa 5, com Urano passando lá, tem esse chamado forte para fazer uma mudança radical no prazer, no amor, na relação com os filhos, na relação com a própria vocação.
Outra coisa, a casa 5 também traz hobbies, talentos que você não necessariamente vai usar como trabalho. Urano tem muito a ver com música, música no sentido de criação. Internet também. Você pode descobrir vários dons e vários talentos nessa época que você não vai usar para trabalho, mas que você se diverte. Você pode começar a compor, você pode começar a tocar. O importante é que Urano na casa 5, em Touro, vai mobilizar, sair da zona de conforto para produzir mais, ou para arriscar mais naquilo que te representa, para mostrar mais a sua marca registrada. Só para fechar, o Urano fica normalmente 9 anos, mais ou menos, entre 7 e 9 anos, em média, em cada área. Então, imaginem que isso é um processo. Às vezes, a mudança drástica acontece logo no início do planeta entrando na área, e às vezes vai se consolidar essa mudança quando ele está mudando de área. Então, ele traz esse chamado. E a pessoa vai se modificando de acordo com aquela base que ela tem, que é o mapa natal. Tá? É isso aí, Paty. Pode seguir para a casa 6. Deixa eu só responder umas perguntas aqui. Primeiro que perguntaram se a gente vai postar. Vamos postar. Só o anterior foi que a gente perdeu por excesso de sinapse aí no sistema da internet. Não conseguimos, né? Ele não baixou, né? A gente perdeu. Está acontecendo isso muito. Outra coisa, Gi, que perguntaram também, e como é para os casados? Vai ter briga! Eu acho que... Isso é uma coisa interessante que eu falo da casa 5, quando tem cliente com Urano na casa 5, que eu digo assim, olha, o mapa não dá nome nem endereço, e também se você vai ou não experimentar, é problema seu. Mas Urano aí, tá, pode entrar... E outra coisa de Urano, pode entrar não uma pessoa, pode entrar várias pessoas. Você tá mal no relacionamento, no casamento, aí entra um, entra outro. Às vezes eu digo assim, Urano é isso. Você vai pro cinema com um, beija o outro, sai com o outro no outro dia, e tá tudo certo. Você não tá matando ninguém, você tá tudo legal, você vai. Deixa eu dar um alô só pra Gu e Miriam, que eu tô vendo ali também, Mara. É isso. Tem mais perguntas? Eu diria também... Oi? Tem mais alguma pergunta? Eu diria também, Gi, que assim que Urano para os casados também na 5, a própria relação, né? Porque a casa 5 é a casa original de Leão, né? Sim. Então, Urano na casa 5 também, dentro da própria relação, vai ter um pedido de mais liberdade, sim, né? Porque um touro na casa 5 tem uma tendência a ser mais possessivo, né? A querer demarcar o território igual a gato, a mijar nos cantos, né? Controlador, casa 5 em touro. Então, com o Urano aí, vai ter esse convite de para de controlar, né? Vamos, de repente, o importante é se divertir, é ter o prazer. E a outra coisa que eu amo também a casa 5, que a casa 5 é uma casa da nossa criança interna. Sim. Né? Então, quando Urano passa na 5, dá uma alegria muito grande. Você sente um convite, tem uma coisa de uma alegria para você se expressar. Expressar sem tanta preocupação de estar produzindo, porque onde a gente tem touro, a gente quer produzir. O negócio é produzir, né? Produzir, ganhar dinheiro, botar o dinheiro na conta e ter... de preferência na poupança, né? E marcar o terreno. Marcar o terreno. Marcar o terreno, né? Mas aí, com o Urano aí, a pergunta vai ser, para que você quer ficar controlando? Para que você quer guardar as coisas, né? Menos retenção e mais vida. Urano pede isso, né? Deixa eu lembrar duas coisinhas. Paty, deixa eu lembrar duas coisinhas de Urano que você falou aí também. A casa 5, para abrir um leque maior para as pessoas. A casa 5 também é a casa da sorte, do risco. Então, Urano aí, como Urano é intuição, às vezes a pessoa tem uma boa intuição de um jogo, vai fazer um jogo e vai ganhar no jogo. É uma coisa daquele momento. Ou fazer um investimento, tem uma intuição que vai dar certo fazer um investimento, que Touro é o signo do dinheiro.
né? Então, Urano passou ali, você às vezes, "Não, mas o mercado está ruim, isso está ruim." Você diz, não, mas eu tenho um palpite e aquilo dá certo. Ivan está ali É também, verdade. Paulinha, Célia. Pronto, vai para sua casa. Karen, e alguém botou aqui assim, como uma onda no mar. É verdade, né? O Urano, ele é o regente de Aquário, né? E Aquário são duas ondas. Então, não é bem a onda do mar, mas são ondas eletromagnéticas. Sim. As ondas de Urano, né? Então, Urano, ele pede para você justamente surfar na onda. E esse que é o grande barato de Urano. Aí, quando ele entra na 6, ele vai pedir a você para fazer uma revisão na sua rotina, né? De repente, você que era uma pessoa que não estava preocupada com o seu corpo, que não estava ocupada, ou que estava muito preocupada com o seu corpo, você vai fazer o oposto disso, né? Você vai soltar mais. Ou você vai fazer dietas, você vai se preocupar em organizar o seu dia de uma forma mais leve, né? A mesma coisa em relação... pode ter surpresas na saúde, na casa 6, né? Exatamente. Você lembrou que é o ascendente Sagitário? Para quem é ascendente Sagitário. Não lembrei. Não lembrei. Ascendente Sagitário, exatamente. Esqueci. Para os ascendentes Sagitários! Então, assim, muda a relação com o emprego. Porque parece que está ficando muito claro aqui, vocês estão ouvindo a gente falar, que a área que a gente tem touro, a gente costuma ser... ou a gente é muito trabalhador ali naquela área, né? Formiguinha mesmo, que trabalha, que dá conta do trabalho, ou a gente é preguiçoso naquela área, né? Porque o touro faz isso. Você é como se fosse uma criança que super protegida, que está cheia de leite na barriga e fica lá, parada, né? Então, touro é um pouco isso. Porque touro tem a ver com comida também. Então, quando o touro entra, o Urano entra na casa 6, você vai ser picada nisso que diz respeito ao seu dia a dia. Ele vai te lembrar o que você precisa fazer para poder organizar aí a sua rotina no seu dia a dia, para que você tenha mais saúde, né? Práticas que sejam mais uranianas. Você vai incluir homeopatia, você vai incluir práticas menos ortodoxas, né? Mas que tenham uma coisa mais livre, né? Então, a homeopatia, a Ayurveda, ginásticas diferentes, yoga, respiração, né? Diferente do que você fazia. Porque se também você, por exemplo, é um viciado em academia, você vai também folgar naquele lado daí. E a outra coisa é a relação com o trabalho, né? Isso que eu estava falando. Se você não trabalhava ou não se incomodava, porque o Urano, gente, ele incomoda. Ele incomoda, mas não incomoda no sentido... incomoda no sentido de te dizer o que é que você vai fazer. E vai dizer, bora, vai dar desejo de você fazer uma coisa diferente. Então, você pode se pegar, de repente, quando você menos espera, com vontade de emagrecer, né? Ou com vontade de trabalhar urgentemente. Urano é urgência, né? Aí alguém botou aqui, em quarentena, mais faxina com equipamentos modernos. É verdade. Isso que Carol está falando é porque nós estamos muito virginianos na quarentena. Nós estamos nossa casa 6 na quarentena, né? Porque nós estamos obrigados a lavar limão, lavar o saco da batata palha, lavar a laranja, lavar a banana, né? A gente está lavando tudo, né? Lavando nossa alma. Mas com Urano na 6, o que ele vai mudar é isso, é a sua relação com o seu cotidiano, né? Vai te fazer ficar
mais livre, com uma rotina, por exemplo, se você tem uma rotina muito dura de horários o tempo inteiro tomados, com certeza com o Urano na 6, você vai procurar um trabalho onde você tenha mais autonomia e que você possa ter mais tempo livre. Eu acho que é isso, Urano na 6. Então, eu tenho um exemplo ótimo desse Urano na 6, que eu gosto sempre de contar para meus alunos, porque foi a minha vida, né? Eu estava terminando pós-graduação em São Paulo, né? Terminando doutorado, fiz o exame de qualificação, e eu já estudava um pouco de astrologia. O Urano estava vindo pela casa 5, e eu não sabia de nada, que ele estava me preparando, porque o Urano é astrologia também. Quando ele ameaçou sair da casa 5 para a casa 6, porque eles vão mudando de área, eu digo sempre que eu virei astróloga, porque foi um negócio tão rápido. Eu já tinha estudado antes, guardei os apontamentos. Então, nessa época, era um comichão de mudança. Os professores tentaram me demover da ideia, mas você só falta defender a tese. Aí eu falei assim, mas eu não estou me divertindo mais. Não teve jeito, até hoje eu não me arrependo, gente. Só que quando eu parei isso tudo, eu não sabia que eu ia trabalhar com astrologia. Eu queria parar o que eu estava fazendo. E fiquei em casa, e tirei férias e não sei o quê. Eu disse, eu acho que eu estou ficando louca. Né? Casa 5 para casa 6. Tinha um relacionamento afetivo que também rodou. E eu, meu Deus do céu, mas eu nem me senti culpada. Não queria relação com ninguém, queria mais era acabar. E aí comecei a estudar astrologia freneticamente. Comecei a atender. E de repente comecei a pensar assim, casa 6, como o Paty definiu, a rotina, a mudança de trabalho. Lá um dia, eu toda organizada, eu falei, esse negócio funciona, eu vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a organizar, casa 6, uma rotina, um tempo de duração de consulta, um valor para cobrar de consulta, o tempo de isso, daquilo, se eu ia gravar, se eu ia... Enfim, organizar uma rotina, que foi uma rotina uraniana na época, porque o Urano estava me deixando doida. E outra coisa, bom, eu já durmo pouco, não sirvo de exemplo, mas Urano entrando na casa 6, você pode ter insônia. Ou então, não ser insônia, mas você não quer perder tempo, você fica enlouquecida fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu lia vários livros ao mesmo tempo, ficava tudo aberto assim na casa. E a felicidade que não tinha ninguém para encher meu saco, para eu poder ler a hora que eu quisesse, atender na hora que eu quisesse. Então, é o comichão de mudança que o Urano traz. Estou feliz até hoje, viu, gente? Ter virado astróloga. Ô, Urano, obrigada! Eu acho que a gente, né, faltam 10 minutos, eu acho que a gente pode começar a fechar com essa fala aí do que você foi tomada, né? Isso. E eu acho que se a gente tem algo para dizer de bom, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, Maria Helena está perguntando como saber onde está meu Urano. Não, não é seu Urano natal, é onde o Urano está nesse momento do seu mapa. Então, você vai ver pelo seu ascendente. Se o seu ascendente é touro, que se eu não me engano ele está lá. Então, se a gente pode dar uma dica, é essa que você falou aí agora, que a gente possa se deixar ser tomado por Urano, né? Então, eu estou vivendo Urano na minha casa, da minha 9 para 10, né? E pegou o meu nodo norte. Então, para quem tem mais afinidade com a astrologia, então, assim, eu fui completamente tomada nesse último mês aí. Eu estava bastante, assim, dentro dos atendimentos de psicologia, né? E Urano chegou para mim, tanto na psicologia como na astrologia, ele é como se tivesse partiu minha cabeça, entrou, sabe? Tipo assim, Urano é uma acorda, mas não porque antes não tivesse seguro. Não, estava tudo bem, né? Estava tudo organizado, como uma boa taurina de casa 10, né? As coisas organizadas. Mas esse frisson que te dá, né? De estar se alimentando do prazer que Urano traz
dos novos conhecimentos, né? E do correr risco, que foi outra fala que você... não tem medo, não vamos ter medo. O que vai vir depois é uma consequência, porque a consequência de Urano numa casa ele passa para outra casa, né? Então, vamos fazer bem o trabalho dele aonde ele está, né? Vamos incluir ele, que ele se tornará outra coisa depois. Mas a gente sempre vai estar recebendo Urano em algum lugar. Ascendente em Sagitário, onde está Urano? Na casa 6, é o que eu acabei de falar. Você quer falar mais alguma coisa? Quero, da casa 6, lembrando Pode fechar, tá? Quando você terminar aí. Tá certo. O Urano na casa 6, que é para quem é ascendente Sagitário, tem que lembrar também que essa área é uma área de saúde. Então, Urano pode trazer um problema repentino de saúde. Ou pode obrigar você a mexer com um problema de saúde que você ficou lá acomodado e que Urano vem dizer assim, você vai resolver isso quando? Bora! E aí, Urano aí, é interessante preferir métodos alternativos, métodos anticonvencionais para o tratamento. Ficar atento, porque pode ter erro no diagnóstico. Não fique com um médico só, com um profissional só. Procure um, outro. Siga a sua intuição, procure entender melhor daquilo, para não ir aceitando o primeiro diagnóstico. Ele pode ser trocado, ele pode estar errado, né? Então, e cuidar, porque Urano na casa 6 pede que você seja mais leve na sua rotina. A casa 6 é uma área de obrigação. Você tem obrigação, você tem coisas para dar conta. Mas você pode tornar a coisa mais leve ou fazer mudanças que sejam mais significativas para você. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando. 4 minutos, a gente pode fechar. 4 minutinhos. Então, a gente vai fechando. Estou vendo que tem outras pessoas aqui. Que bom que vocês estão aí. Muito obrigada por vocês terem vindo, aparecido. Na semana que vem, a gente vai falar das outras casas. Da casa 7 até a casa 12. Fiquem atentos ao cartaz. E nós vamos deixar esse 24 horas ainda no Stories. Depois, se tudo der certo, espero, Urano, vai pro YouTube. Tá bom, gente? Obrigada a todo mundo. Obrigada a todo mundo. Beijo grande. Tchau, Paty. Tchau, gente. Tchau, gente.